Oi, gente! Oi! Uma coisa boa de gravar vídeo é que eu posso gravar vídeo de calça de pijama. Se tem uma coisa que eu gosto na vida é calças tipo de moletom, de pijama, aquelas coisas assim, tipo, super confortável. E aí, o que eu tenho pra te dizer mesmo? Que bagunça! Que bagunça o começo desse vídeo, gente. Acho que eu vou ter que fazer outro. Assim não dá, né? Oi! Estamos aqui para mais um vídeo nesse lindo canal Vai Uma Mãozinha Aí. Eu sou a Marina Torquato, se você não sabia disso agora você já tá sabendo. E olha só, não é porque o canal é meu, mas o canal é legal, então eu acho que vai valer a pena você se inscrever aqui e receber as notificações. Se você não conhece Vai Uma Mãozinha Aí, eu falo aqui sobre diversos assuntos relacionados à vida das pessoas com deficiência e também sem deficiência. Por exemplo, hoje vamos falar de autoaceitação. A Isabel, eu acho que é Isabel, vou botar aqui. Ela comentou isso aqui, eu falei que eu ia fazer só porque ela pediu. Eu acho que esse assunto é um assunto de relevância para todo mundo. A gente está em busca sempre de nos aceitarmos, porque essa realmente é a receita da felicidade. Não que a felicidade tenha uma receita, mas se ela tiver, esse ingrediente é chave. Então, prepare-se para ter a sua vida abalada neste momento. Vamos lá? Eu acho que Isabel, quando pediu para eu falar sobre autoaceitação, logo veio na minha cabeça que ela quis dizer sobre o meu processo de autoaceitação e como que foi para mim conseguir, hoje em dia, ter uma autoestima boa, como que foi para mim conseguir me aceitar do jeitinho que eu sou, porque assim, né, existem casos e casos, existem coisas que podem acontecer com você no decorrer da sua vida e que daí vão te ocasionar determinados tipos de situação que você não estava esperando e lidar com isso é bem difícil. No caso, sim, às vezes você pode sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa e aí a sua vida dá um baque. Às vezes também não precisa ser uma coisa relacionada à deficiência mesmo. Às vezes você passa por situações que você não estava esperando e isso te transforma de alguma forma, e aí você ter que aprender a lidar com essa transformação é crucial. E não só lidar, quando eu digo lidar, eu quero dizer aceitar, porque a primeira parte de você amar é você aceitar. Aceitar a pessoa que você é, aceitar as coisas que estão à sua volta, aceitar a sua realidade. Só que pra mim, o caso era o seguinte, era um pouquinho mais complicado, né, menina? Porque eu nasci assim, então eu tive que passar por toda essa história de eu ser sempre uma criança um pouco diferente das outras. Nossa, saiu um bicho daqui voando, vocês conseguiram ver? Que bom, né? Eu queria poder ter asas também. Se tem uma coisa que eu gostaria de ter era asas. Aí também poderes mentais do tipo telecinese, sabe? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? Voltando. Quando eu era bem pequena, com uns 2, 3, 4 anos, 5 anos, a gente não tem muita noção, assim, dessa comparação de pessoa com pessoa, de diferenças. Então, realmente, assim, participava de todas as atividades. Eu nunca senti, assim, muita dificuldade. Eu era bem, assim, extrovertida. Por exemplo, eu tenho fotos de apresentações culturais que eu participava e eu participava na caruda mesmo, entendeu? Sendo criança, não vendo maldade nisso, não me sentindo inferior às outras, sendo tímida e tal. Então isso durou na minha vida até uns 10, 11 anos. E aí a gente começa aquela fasezinha de pré-adolescência que é um pouquinho mais complicada, porque daí a gente tem que lidar com essa coisa que eu acho que a gente começa a se ver como pessoa e perceber que a gente tem que ter uma personalidade própria e perceber que você não é mais criança. Eu não sei muito bem como isso acontece, mas simplesmente eu comecei a entender realmente que eu era diferente dos outros, que os outros realmente olhavam pra mim de uma forma diferente, eu chamava atenção na rua e que eu teria isso pra sempre, pro resto da minha vida, eu não teria um braço. É uma coisa que você, tipo, eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Que eu seria assim pra sempre. E até que isso me caiu a ficha, e aí eu fiquei, tipo, muito mal. Eu fiquei tipo, nossa, cara, eu não acredito que eu vou ficar o resto da vida sem um braço.
E com o passar do tempo, isso começou assim a martelar na minha cabeça, de que eu nunca teria um braço, sabe? O que eu poderia ter era uma prótese, que seria tipo uma muleta mesmo, que serviria como uma muleta para a minha alma, para que eu entenda que eu possa ser igual aos outros. Eu não entendia que todo mundo era diferente. Eu achava que eu era tipo uma esquisita. Gente, mas eu falo mais dessa questão da prótese em outro vídeo, que aliás é um dos meus vídeos favoritos do canal. Então se você ainda não assistiu, ele vai aparecer aqui, tá? E quando eu vi que aquela prótese nunca seria um braço, e que eu realmente nunca teria um braço, e que eu olhei pro meu bracinho e eu pensei, beleza, vai ser eu e você e eu, então a gente vai ter que ser brother. E isso foi o meu primeiro passo a entender que aceitar as coisas que eu não posso mudar é fundamental. Mas primeiro você tem que ver se realmente você não pode mudar isso. Nossa, eu não tenho condições de mudar isso. Eu já tentei de diversas formas. A minha última chance, no caso, era a prótese. Pra você pode ser mudar uma atitude, pode ser mudar um hábito, pode ser você realmente começar a acreditar no seu potencial e tudo mais. No meu caso, a minha autoaceitação mais forte que eu tive que fazer foi eu e o meu bracinho. E aí eu comecei a realmente ir atrás disso. Como? De diversas maneiras. Eu fui atrás de alguns tipos de meditação sobre autoaceitação que me ajudaram muito. Eu comecei a criar o hábito de olhar pro meu bracinho e falar que eu amava ele, do tipo, oi, tudo bem? Eu já falei que eu te amo hoje? Eu te amo. Como também, às vezes, eu faço isso no espelho comigo mesma, quando eu estou me sentindo meio down, meio pra baixo, eu quero reforçar o meu amor. Então, falar as coisas em voz alta é uma dica muito boa para que você realmente absorva aquilo que você quer acreditar, aquilo que você quer aceitar. Outra coisa que eu acho muito importante é você entender o que acontece com você. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre deficiência, quando eu comecei a conhecer mais pessoas com deficiências, entender quais eram os seus posicionamentos, as suas angústias, como que elas lidam com isso, como que elas lidam com a deficiência dela. Então vai ficar tudo bem se você saber lidar com essa situação, porque o ser humano, ele realmente se adapta a tudo. Tem poucas coisas que eu tenho uma real dificuldade pra fazer, e mesmo quando eu tenho, eu tento de todas as maneiras fazer com que aquilo fique um pouco mais fácil pra mim. E quando eu não consigo, eu aceito. É isso que a gente tem que aprender, sabe? E confiar que as coisas, elas realmente acontecem porque você pode lidar com isso. Elas não vão acontecer com uma pessoa que não pode lidar com isso. Então, você tem que acreditar em si mesmo, na sua potencialidade e ter vontade de quebrar esses conflitos entre você, quebrar essas barreiras que você acredita que você tem e se libertar realmente dessas amarras que nos prendem à superficialidade, às coisas que são fúteis, à imagem, à crítica dos outros. Então, assim, realmente é um trabalho que eu ainda executo, gente. Nada, assim, maravilhoso. Eu tenho uma autoestima boa, tenho. Vocês sabem disso, vocês veem isso. E pra gente chegar nisso, realmente é um exercício de muito amor próprio. Quando a gente consegue realmente se amar, a gente vê que a gente é completamente completo, eu ia falar. Amplo o meu vocabulário, né? Quando a gente começa a aceitar uma coisa que a gente não aceitava antes, a gente começa a dar um passo à frente no sentido de evolução, sabe? Então, aceitar as coisas que a gente não pode mudar, tentar mudar sempre, estar sempre em constante evolução, não ter medo de mudanças e, acima de tudo, querer se amar, querer se aceitar. É o primeiro passo e é o mais importante. E o resto é consequência, a felicidade é consequência disso. E aí, talvez algumas nuvens e algumas pedras que estejam no seu caminho, tipo, simplesmente saiam, porque você tá emanando uma luz tão linda, que é essa luz de amor próprio, que ninguém vai mexer com você, porque não tem como. Então, tirando todo esse vídeo filosófico que eu fiz aqui, ficou bem filosófico, né, gente? Meu Deus do céu, eu me surpreendo com esse canal, eu me surpreendo quando eu sento, começo a falar aqui e saem umas coisas assim. Comentem aí o que vocês quiserem, sugestões de vídeos, elogios, críticas, reclamações. E eu e você e eu, temos um encontro marcado no próximo vídeo. Valeu por assistir, viu?